Bom dia. Vocês me ouvem bem? Que minha voz é um pouco baixa. Esse trabalho, ele é um pouco diferente do que vocês viram até agora. Foi até interessante que ele ficasse por último ou por primeiro, porque ele vai trazer essa reflexão em relação ao respeito aos direitos humanos, mas numa outra perspectiva. Então, eu convido vocês a virem comigo. Como é que faz para projetar ali? Aqui está aparecendo. Obrigada. A Santa Cruz. Santa Cruz é uma festa tradicional portuguesa, né? Então, nós vamos olhar a questão dos direitos humanos a partir de uma manifestação cultural. Eu sou Sheila Nunes, sou doutora em antropologia. Vamos olhar em uma outra perspectiva do que foi falado até agora. Então, é uma visão antropológica, né? Eu trago aqui essa perspectiva a partir de uma dinâmica social tomada por mulheres. Ou seja, eu fui observar uma comunidade no Alentejo. Eu mostro aqui um pouquinho para vocês no mapa, para visualizar melhor. Fica no Alentejo, quase na fronteira. E ali tem um ritual tradicional da Santa Cruz. A investigação foi da festa da Santa Cruz, foi feita na Aldeia da Venda, localizada em Alandroal, na região do Alentejo. Eu utilizei bases usadas na antropologia, que é a imersão a campo, moramos juntos com os agentes culturais, não é? E eu utilizei história oral, etnografia, outras coisas que eu posso explicar depois com mais detalhes, para nós entrarmos logo na questão dos direitos. Não sei se esse aqui vai tocar. Como é que é o cursor? Tá, deixa estar. Eu ia mostrar para vocês um pouco da região geográfica, porque a geografia também vai influenciar muito na questão do ritual, para chegarmos no ponto que eu quero mostrar para vocês. O ritual, ele tem 3 dias, e eu não vou me basear por aqui, vou ler por aqui. Desculpa. Então, me perdi um pouquinho, só um bocadinho. Então, o ritual ele tem 3 dias de duração. Tem essa estrutura aqui. Tem umas meninas que fazem parte do ato ritualístico, como mandanela, mordoma, tem os atiradores. Mas o rito apresenta em si uma iniciação da mulher na vida social. Ou seja, reproduz processos simbólicos na formação do imaginário e também apresenta minorias diante das forças hegemônicas. A festa da Santa Cruz é uma forma de denúncia às forças hegemônicas presentes na sociedade globalizada, onde fronteiras são meras formas simbólicas e sociais. A distância é um produto social. Sua extensão varia dependendo da velocidade com a qual pode ser vencida, diante do momento da modernidade fluida e da transição em que se derrete. Ou seja, a aldeia, ela, durante o ano, ela é esvaziada porque as pessoas saem em busca de empregos e melhorias de qualidade de vida. Mas é com a festa da Santa Cruz que as pessoas voltam para ali. E na festa, quem está comandando, quem está detendo o saber são as mulheres. Uma das mulheres são as mulheres mais antigas, que elas são conhecidas pela própria comunidade como detentoras da tradição. Elas que guardam o ritual, guardam os saberes ritualísticos e repassam para as tradições, para as gerações mais novas. Então, eu coloco aqui a minha observação quando eu fui a campo. Eles não diziam assim quem é que estava comandando, só diziam que a festa acontece há mais de 100 anos, mas quando eu cheguei ali, eram as mulheres que estavam na frente, as mulheres que estavam tanto como personagens principais, como nós podemos ver aqui, não é?
do ritual, mantendo a tradição e também com a preocupação com essa manutenção da tradição, que entra no sentido da sustentabilidade cultural. Ou seja, a preocupação não é apenas que o ritual ele seja feito, mas que ele seja memorado, mas que ele seja também mantido. E as mulheres que tomam frente disso, algumas já não fazem parte do ritual, assim, atuando diretamente, como nós podemos ver aqui na foto. A maioria são meninas, mas algumas estão de uma forma indireta, né, ensinando outras e até mesmo fazendo parte da ornamentação da festa. Só que outras nós podemos identificar morando mesmo ali, que a própria comunidade vai identificando como as mulheres detentoras dessa tradição. Eu trago aqui uma observação. Aqui. As mulheres nessa relação da salvaguarda da diversidade. A questão do ativismo, porque esse trabalho que elas fazem ali para a manutenção da cultura, embora seja um trabalho assim tradicional, um pouco diferente do que vocês estão debatendo aqui, né, que é mais voltado para a legislação em si, a questão da cultura e essa manutenção da cultura para algumas comunidades também se torna algo muito importante, porque traz à tona a questão da sua diversidade cultural. O ativismo, a importância do papel social, a militância dessas mulheres. Elas fazem porque elas querem, elas se tornam como, tipo, líderes de pelotões, elas conseguem mobilizar tanto a aldeia como aldeias vizinhas, como outras cidades também. Algumas pessoas que saem da aldeia voltam anualmente para lá só para participar dessas festas. E quem está por detrás desse ativismo são mulheres. A questão da sustentabilidade cultural na festa traz a questão da valorização, que justifica a deslocação de outras zonas para participar da festa, o ativismo, reconhecimento social e diversidade cultural. Esse reconhecimento é dado na própria comunidade, o reconhecimento dessas mulheres como detentoras da tradição, que é um reconhecimento diferenciado. Nós podemos ver ali também a questão da memória social, fatores de identificação amparados pelos relatos memoráveis. Estando em campo, nós podemos observar a história e a memória pelos relatos orais, que é a história oral, né? Através das narrativas. Aí nós podemos identificar a memória social local, a diversidade cultural, fragilidade local, localização e acesso, número populacional da aldeia e a falta de patrimônio edificado. A aldeia que eu mostrei para vocês é uma aldeia pequena, ela não tem patrimônio edificado, ou seja, é um local onde, quando acontece uma festa tradicional, não é como a festa que acontece em Barcelos, que fica muito cheia, que também é uma festa de Santa Cruz, mas é uma festa que, para o número de pessoas que moram na aldeia, é uma festa grande. Eu mostrei aqui no mapa. Olha, é uma aldeia muito pequena, mas para o tamanho da aldeia é uma festa grande e é uma festa que mobiliza tanto as pessoas jovens como as pessoas mais velhas. E, nesse sentido, que traz essa questão da diversidade e do valor do patrimônio imaterial, porque algumas localidades que têm patrimônio edificado, como castelos, muralhas, como Óbidos, por exemplo, se tornam muito mais fáceis de atrair turistas, mas lugares que não têm patrimônio edificado, lugares que têm pouco número de pessoas, torna uma fragilidade enorme no que diz respeito a essa manutenção da sua diversidade. Só que, através dessa festa, também podemos perceber a diversidade cultural pela insistência na identidade local, diante desses tempos líquidos globalizados. Baum traz para nós uma reflexão dizendo que até as relações sociais, as relações interpessoais se tornaram tão efêmeras, tão líquidas, que elas são mais para tempos rápidos. Nada se dá no sentido de investir mais tempo. Até mesmo nós conseguimos ver isso nos relatos. Por que existe tanta agressão? Porque parece que agora fica cada vez mais fluida, né? Essa é a palavra que Balma traz para nós.
porque é tudo mais efêmero, tudo mais passageiro, tudo mais rápido. Então, uma relação não vale a pena insistir tanto nela, porque tem outra, e tem outra, e tem outra. Então, na relação da cultura, em relação à cultura, é mais ou menos isso. As coisas passam tão rápidas, mas a aldeia continua insistindo para que essa identidade local permaneça, que traz a questão da cultura imaterial, diferentemente da cultura material ou patrimônio material. O patrimônio material seria mais ou menos os castelos. O patrimônio imaterial são essas heranças que trazem pela tradição oral, pela memória coletiva e outras coisas. Essa é uma das mestras, é uma das principais, eu não sei como é que coloca o áudio aqui, uma das principais pessoas que fala, não, passou, que fala em relação da importância da festa e quando que ela entrou, começou a participar da festa e por que ela vê que é preocupante o número de pessoas que cada vez mais se desinteressam pela cultura local no que diz respeito à diversidade. Então, para finalizar, eu trouxe uma reflexão em relação à Declaração sobre Raça e os preconceitos raciais, né? Que diz assim, voltado para a questão das minorias, porque às vezes nós conseguimos olhar o que está relevante, mas é interessante um exercício feito na antropologia, feito na antropologia é que podemos ver os números quantitativos de uma coisa, mas aquilo que está omisso também diz algo. Então, as minorias também dizem muito. No que diz respeito à festa da Santa Cruz, é uma minoria, uma aldeia, mas eu trouxe para nós essa reflexão. A identidade de origem não afeta de modo algum a faculdade que possuem os seres humanos de viver diferentemente, nem as diferenças fundadas na diversidade das culturas, do meio ambiente e da história, nem o direito de conservar a identidade cultural. As diferenças entre as realizações dos diferentes povos são explicadas totalmente pelos fatores geográficos, históricos, políticos, econômicos, sociais e culturais. Ou seja, essas festas, todas elas também têm um porquê, como elas existiram, algumas cheias de mitologias e lendas, outras muito baseadas na história mesmo, mas todas elas têm um porquê, né? Essas diferenças não podem em nenhum caso servir de pretexto a qualquer classificação hierárquica nas nações e dos povos, das nações e dos povos. De modo que, embora a Festa Santa Cruz seja realizada em uma área geograficamente pequena, sem patrimônio edificado, mobiliza aldeias ao redor, atraindo indivíduos que já moram em diversas cidades, em instâncias e em uma insistência de promoção de identidade, diversidade e sustentabilidade cultural. Essas são as duas senhoras que estão ensinando. Essa de amarelo é a senhora Balbina, ela que é a mestra, e a outra jovem é a Cristina, que ela está aprendendo com a mestra. E eu estava ali a observar e aprender com eles. Gente, muito obrigada. Essa é a minha contribuição em relação a essa observação de uma minoria da diversidade cultural para os direitos humanos. Obrigada.